Bora seguir com o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias? Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura, e hoje nós vamos ler mais um livro inteiro, será primeiro a Pedro. Esse é o 60º livro da Bíblia e 21º do Novo Testamento, e é a primeira carta de Pedro aos cristãos que estavam dispersos por diversos lugares e que sofriam constantes perseguições. Ao longo dos 5 capítulos, o apóstolo Pedro saúda os cristãos que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, lembrando-os de viverem como santos, assim como o Senhor é. Ele também aconselha a todos que sejam humildes, façam o bem e sujeitem-se às autoridades humanas. O apóstolo dá conselhos a serem seguidos por homens e mulheres no casamento e também encoraja todos os cristãos a manterem-se firmes na fé no Senhor, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. Pedro também aconselha os cristãos a amarem uns aos outros, serem hospitaleiros e glorificarem sempre a Deus através de Cristo. Ele os lembra das dificuldades que virão e das perseguições que os cristãos sofrerão. Portanto, neste livro, podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Pedro aos cristãos, lembrando-os das perseguições que sofriam e encorajando-os a manterem-se firmes na fé em Deus. Esta parte aqui da contextualização, como alguns de vocês já sabem, eu pego sempre ali no site bibliaonline.com.br e a Bíblia nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Louvor a Deus por uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa esperança está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Exortação à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Capítulo 2. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Como viver no meio dos descrentes? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos, porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus.
Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Capítulo 3. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e, assim, receberão bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Capítulo 4. Viver para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento,
Pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que, no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por essa razão, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo sendo julgados em relação ao corpo segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sofrimento por ser cristão. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Capítulo 5. Exortação aos presbíteros e aos jovens. Portanto, eu, que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. Saudações finais.
Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está na Babilônia, também eleita, envia saudações e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. E assim nós encerramos, minha gente, mais este livro da Bíblia. Te espero aqui amanhã para nós darmos mais um passinho juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!